a força da palavra. Ou seja, essa força da palavra é o programa que nós vamos iniciar aqui agora. Eu já convido a você a participar, assistir o vídeo inteiro que, gente, deixa eu falar para vocês, esse tema é espetacular. E hoje nós estamos aqui pensando em começar um trabalho novo. Nem senhora Cisa? Sou Aristide, como o padre falou, sou da Quase Paróquia Mãe da Misericórdia. Estamos aqui realizando esse novo trabalho, que é a força da palavra. Isso mesmo, a força da palavra. Que desde o início da Bíblia você pode perceber isso quando Deus diz: faça-se o homem, e o homem existiu. E sopra, então, o sopro de vida. E assim por diante. Ele vai falando e as coisas vão acontecendo. Isso, né? Agora, o homem tem uma coisa interessante, Aristide, porque você pode dizer não à palavra que chega aos seus ouvidos. Nem sempre. Em alguns momentos você pode dizer não. Como é que você lida com isso? A lei diz que somos obrigados a cumprir a lei. Temos direitos e obrigações. E quando a gente fala da força da palavra, não vem só uma bênção, vamos dizer assim, que a palavra mesmo nos diz, a palavra, quando a gente fala a palavra de Deus, a Bíblia, o próprio Jesus fala, o próprio Deus, na verdade, fala que ele tem que escolher o bem e o mal, a vida e a morte. Tudo aquilo que você pronuncia, tudo aquilo que você professa, pode acontecer. Se você ir encontrar com um colega, um amigo, você amaldiçoar ele, é claro que tem aquela questão do início que você falou, se ele vai aceitar ou não essa palavra. Por isso que a força da palavra. Ou seja, essa força da palavra é o programa que nós vamos iniciar aqui agora. Eu já convido a você a participar, assistir o vídeo inteiro que, gente, deixa eu falar para vocês, é espetacular. Aonde nós vamos, no programa, vamos abordar, né, diversos temas, né, que a força da palavra é apenas o nome do programa, que tem diversos temas dentro. Exato. Né, que hoje nós vamos direcionado simplesmente essa palavra, a força da palavra, aonde vem na vocação, vem na educação do filho. Gozei, quando você está ali na celebração, na missa, e vai pronunciar na homilia, você vai falar da palavra de Deus para o coração daquelas pessoas que estão ali para ouvir, né? E conforme as suas palavras, vai fazer algum motivo na vida de alguém lá dentro. Sim, sem dúvida alguma. Mas você falou aí da força da palavra, você falou do filho. Lembra-se do jovem Samuel. Samuel escutou alguma coisa e ele chegou para ele e disse: você está me chamando? E ele: não te chamei, vai dormir. E ele vai dormir, mas ele não consegue dormir. Aí ele volta de novo. Na terceira vez, ele diz: diga se eu posso te falar nos seus ouvidos, fala, Senhor, que teu servo escuta. E assim Samuel fez. Foi, conseguiu dormir e veio de novo aquela palavra. E ele disse: fala, Senhor, que teu servo escuta. Então, a gente tem um desejo no coração, né? E esse desejo no coração que a gente procura então realizar. Você falou até de liberdade, mas nós só temos a liberdade para uma coisa, para a escolha do bem. Nós não temos liberdade para fazer o mal. Então, aí vem a questão da força da palavra. Se eu realmente canalizo isto para a prática do bem ou para a prática do mal. Então, para a prática do mal é contra a minha liberdade. Então, essa força da palavra é sempre para nos impulsionar a prática do bem. E nós vamos ver isso ao longo dos nossos programas. Como, de fato, a palavra de Jesus, a palavra dos apóstolos, essa palavra que está na boca de todo mundo, os efeitos, então, dessa palavra que sai, ou dessa voz que a gente escuta, como é que a gente responde isso. Ela tem uma força motivadora,
transformador. Como é que você vê isso no seu dia a dia? Bom, nessa questão da força, né, que isso é comum de todos aqueles que transvega, anda de ônibus. A gente vai ouvir muitas palavras que irritam a gente e vontade de pronunciar tais palavras, como quando a gente está cansado e o ônibus está lotado, aí entra aquele lá... Aquele cheirinho gostoso? Não fala isso não. Entra voltando, geralmente acontece quando a gente está voltando para a casa. A gente passa o dia todo naquele serviço, não sei o que está acontecendo, ou, por exemplo, no meu caso, muito barulho das máquinas, zoada demais. A minha vontade é quando chega em paz, sossego, quando a máquina desliga tudo. Porém, quando chega naquele momento, as pessoas não respeitam, as pessoas não estão nem aí com a gente, e acaba que a gente começa a ter vontade, não é do nossa índole, mas com aquele entra e sai, aquele empurra, aquele pessoas encostando a gente, a vontade é pronunciar tais palavras que não convém de pronunciar aqui, mas dá vontade, confesso, eu sou um pecador, mas dá vontade. Porém, quando aquele que pronuncia, aquele que anda no caminho de Deus, ou pelo menos que tenta andar no caminho de Deus, a gente sabe, se eu pronunciar determinada palavra, existe uma questão. É aquele espelho, porque eu posso me irritar com o Senhor e pronunciar uma palavra ruim ou palavra de maldição. O que pode acontecer com a sua fé, que você é bem protegido, aquela coisa vai e volta. Mas aí tem uma questão que é interessante, porque quando eu estava pensando na força da palavra, eu estava pensando realmente naquela palavra que sai da boca de Deus, né? Aquela primeira palavra que sai da boca de Deus, que é sempre uma palavra de bênção. Deus não nos criou para nos amaldiçoar. Deus não nos criou para afastar dele. Então esta força é sempre uma força criadora, ou criadora. No início, a força criadora é uma força que vai nos recriando para a vida de comunhão com Ele. E isso aparece no longo dos evangelhos. Por exemplo, Jesus que disse ao cego que tinha um desejo de ver. E o cego chega para ele e diz: "Você, se quiser, você tem poder para me purificar." E Jesus responde: "Seja feito de acordo com a sua vontade." E aí o evangelista diz isso, que aquele cego começou a ver, ter clareza aquilo que ele desejava. Então, de fato, há uma palavra criadora, uma palavra recriadora, e há a palavra que responde a um desejo do nosso ser. É nesse sentido que eu, às vezes, fico pensando, você que agora está até começando com a lojinha virtual, como é que você realmente pensa essas duas coisas, quer dizer, a palavra, o desejo que você tem, e como é que isso vai respondendo essa realidade. Da lojinha e do motivo real, né, que quando a palavra é pronunciada, mas que seja a palavra de Deus, né, que se quando fala a palavra de Deus é a palavra de bênção. Na lojinha eu fiquei analisando bastante a questão das dificuldades que eu vou ter financeira durante o período da criação do meu filho, o Lourenço. E aí a minha esposa não vai poder trabalhar, né, que vai ter que criar o Lourenço em casa, então vai ter só uma despesa. Isso ia ter só uma despesa, uma receita. Uma palavra, como posso dizer, só uma pessoa ia bancar a casa, que seria eu. Por de lei, é lei, né? Na verdade, é obrigação minha. Ali então eu fiquei, gente, mulher vai ficar em casa, vamos criar alguma coisa. Aí vem aquela palavra, que primeiro tem que ser no coração, né? Vem na mente,
A gente matuta coisa igualzinho ao pecado. Mas da questão do pecado a gente olha depois. Mas na questão, primeiro veio na mente. O que eu vou fazer para render algum bem em casa, algo financeiro? Aí veio um coração que quando bateu um coração, é aquela atitude. Vai ser isso. Então foi aí quando a gente criou a loja virtual, que é a MC Artigos Religiosos, para que, enquanto eu estou no serviço durante o dia, a minha esposa fique em casa vendendo roupas religiosas, textos, crucifixo, livros, tudo em questão sacro, questão da igreja. Ela vai estar lá em casa, porque não precisa ir, quando tiver alguma entrega, vamos estar lá. Então, primeiro gerou aquela palavra, eu pronunciei que vou conseguir, e vai dar certo, mas tem aquela questão, né? O senhor falou dos leprosos, dos cegos. Jesus pronunciou a palavra, a pessoa aceitou, mas para que ela fosse curada, para que ela fosse, por exemplo, os 10 leprosos, para que eles fossem curados da lepra, ele teve que aceitar e teve uma atitude. Se os leprosos não obedecessem à voz de Jesus, quando ele pronunciou a palavra, eles não iam ser curados. Os cegos, o cego, se ele não aceitasse a palavra pronunciada por Jesus, para que ele viesse enxergar, eles não... Então, de fato, aí que me parece que consiste essa força da palavra. Ela bate, se encontra com um desejo, como se desse uma explosão, né? E acontece essa realidade, né? Mas você falou que o Lourenço, quer dizer, o Lourenço, antes de chegar visivelmente neste mundo, e já está provocando uma reação. E aí que a gente diz então dessa força um pouco invisível da palavra que vai se tornando visível. Em outras palavras, no termo religioso, a gente diria revelação. Estamos aqui bem tranquilos. O Lourenço já provocou uma mudança de vida. Então, toda palavra verdadeira provoca uma mudança de vida. Por isso falamos forte da palavra. Mas você disse que a mulher vai ficar em casa. Quer dizer, é uma palavra, ela tem dois lados, né? Se a gente disse que a mulher é para ficar em casa, hoje ela não aceita. Então, nesse sentido, como é que você entende a força da palavra? Porque você falou, não, mas mulher é para ficar em casa. E isso pode soar negativo nos meus ouvidos ou nos ouvidos de alguém. Como é que a gente lida, partir nós, porque veja bem, nós somos a palavra que sai da boca de Deus, mas a palavra que entra e sai de mim. Como é que você lida com essas duas palavras, com essa palavra, tá? E essa realidade de desejo e dessa provocação, tá? Que a palavra que sai da minha boca, ela pode produzir efeitos diferentes. Como é que a gente pode lidar com isso de modo positivo? Citando, como eu falei, vai ficar em casa, porque tem aquela questão. Às vezes somos obrigados, né? E vai aquela questão que eu tenho condição de sair, porque a gente não tem, falo na realidade, na minha casa, a gente não tem condição de pedir alguém para ficar em casa, para limpar a casa, para organizar, fazer comida, não temos. Mas se a gente goza a vida que nós estamos vivendo aqui agora, a gente passa o dia todo lá fora, quando volta, tem que ajeitar a casa, às vezes a gente passa até meia-noite, 1h, deixando a casa limpa, para que no dia seguinte a gente chegue em casa sossegado. Só que tem um porém, a gente tem que fazer comida, porque para não ficar comendo comida requentada por causa da gravidez. Ou seja, de uma certa forma... É ela ou você? Os dois. Os dois. Por enquanto é os dois. Aí quando eu falei assim, vamos ter uma renda em casa, mas que não seja muito trabalhoso para ela, então ela vai ficar em casa, mas não no sentido que ela é submissa, no sentido que é obrigada, porque eu quero que ela fique em casa. Mas ela fica em casa, por quê?
não temos condições que ela vá trabalhar para manter, porque primeiro que ela vai ter que cuidar do Lourenço e não tem outra pessoa, ela tem que amamentar o Lourenço. Aí, às vezes, a questão de quando a gente pronuncia, aí tem aquela questão, né? Quando é Deus que fala, independente do tom de voz de Deus, vamos dizer assim, é uma bênção. Se ele diz assim, ó, você a partir de hoje vai andar de joelho, é uma bênção, porque quem pronunciou foi Deus. Aí quando é o homem, vai depender do temperamento da pessoa, da situação. Aqui eu tenho uma dificuldade e gostaria que você me ajudasse a caminhar. Porque Deus nos fala de muitos modos. Inclusive a carta aos Hebreus já chamou atenção nisso. Deus falou de muitos modos, né? Da criação, né? Pelos profetas, dos nossos pais na fé. Então ele fala de muitos modos. Né? E por último, falou pessoalmente por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus é sempre algo positivo. Tá? Então, agora, por outro lado, do nosso lado, às vezes, pode ter uma palavra, não deveria ter nunca uma palavra negativa. Tá? Porém, a palavra que sai da nossa boca, ela está passível de chegar nos ouvidos e não ser compreendida. De ser compreendida naquela totalidade. Nesse sentido, você se preparou para ouvir Lourenço? Porque às vezes a gente fala assim, eu vou me preparar, fazer silêncio para ouvir Deus. E às vezes a gente esquece que Deus fala também conosco no barulho que está aí, nas coisas e tal. Mas a gente precisa abrir o coração. Como é que foi essa questão do Lourenço na sua vida? O senhor fala no sentido para gerar, para fazer... É a palavra, não, enquanto palavra, né? E a palavra se fez carne, né? E se torna vida, né? Então, como é que começa essa coisa no meu interior? Como é que se entende isso enquanto uma palavra de Deus? Um acontecimento, porque biblicamente fala da raça, né? Um acontecimento, né? Acontecimento. Bom, nessa questão, sempre tive vontade de ser pai, né? Os meus relacionamentos, todos não estavam dando certo, então eu parei de... No início, eu quero até confessar... Não, mas você confessa publicamente assim. Porque assim, ó, teve uma época que eu disse assim, eu não nasci para ser pai. Eu já estava pronunciando coisas ruins para a minha vida. Não, todo mundo tem filho, não vou ter mais. Então, teve um período que eu levei a vida levianamente falando, aí, sem compromisso, sem nada. Aí, um certo dia, comecei a voltar, né, para a igreja, e ali na associação, nos grupos de oração, na missa, e na minha oração, na eucarística, no momento da comunhão, pós-comunhão, eu sempre pedi para Deus, se for possível, teve uma palavra-chave que eu sempre coloco em questão, né? Se caso eu mereça, mais ou menos, se caso eu mereça ser pai, por favor, me dê um sinal. Manda uma jovem mulher, uma mulher que possa me compreender, porque somos todos diferentes, às vezes cometemos erros sem saber que estamos cometendo, né? Às vezes a minha arrogância, até isso eu mudei bastante, insistindo nessa oração, e quando eu comecei a orar nessa questão, né, pedindo uma mulher, queria ser família, porque eu comecei nas minhas pregações no grupo de oração, sempre falava de família, até arrumei um texto, uma apostila de, se eu não me engano, de 3 páginas, qual o segredo da família feliz.
Só que eu não cheguei a publicar, a divulgar, mas eu tentei nas redes sociais do grupo de oração, fiz uma live falando qual o segredo da família em 3 episódios. Né? Teve muitas visualizações, pessoas começaram a procurar, pedir conselho, só que tinha aquele porém, um vazio. Eu falava de família, mas eu não tinha uma família produzida a partir de mim. E diz, você não tem família? Tem. Que é onde, a partir dos meus pais, foi gerado. Mas a partir de mim, né, uma esposa, um filho, não tinha. Mas eu falava como eu entendesse tudo isso. Mas é porque quando eu participava de geração, a gente fazia visita nas famílias, a gente tem a tendência de... quando a gente começa a ter na igreja, a gente aprende uma coisa. Ouvir com São Francisco. Ouvir é melhor do que falar. Né? Quando você empresta seu ouvido, vai ter que ter limite. Mas então você falou algumas coisas que nós vamos tratar realmente no programa Força da Palavra. Você falou família, você falou igreja, e você falou que rezar, pedir intercessão. Vamos conversar sobre isso no programa Força da Palavra. Isso eu creio que realmente já começa a pensar nos próximos programas. Né? Você falou também que aí a gente educação, e eu queria só também nesse dia dizer uma palavra. Nós temos 2 coisas. Esse ano nós vamos ter uma campanha da fraternidade que é sobre educação, e você falava também da educação dos filhos, aí, desse ambiente familiar. Nós vamos pensar isso também. Então, o objetivo do nosso programa é, de fato, trabalhar esta força da palavra de Deus, nos vários acontecimentos da nossa vida. E você fala que saiu da igreja, foi para o mundo, quer dizer, pensa naquelas coisas todas do mundo, e depois você volta para a igreja, você fala em oração. Nós vamos trabalhar isso. Você topa trabalhar isso um dia, algumas lives nesse sentido? Sim, aberto totalmente. Voltando e dando continuidade, a força da palavra. A gente tem aquela palavra chamada o chamado. Mas não é o filme, não. O chamado é o que Deus chama a gente. Né? Aliás, é uma música, né? Deus chama a gente para um momento novo, né? Um momento novo. Até cante, vamos José Vicente, né? Chamou o Vilares para nós. Eu vou citar aqui eu estou usando a Bíblia Ave Maria, caso você queira acompanhar, e é sempre para a gente citar isso para os nossos espectadores, sempre usar a Bíblia, né? Porque eu posso simplesmente enganar vocês, citar diversos versículos, provérbios, e simplesmente dizer assim, é a Bíblia fulano, e você vai lá e vai só acreditar e vai seguir. Né? E tem uma coisa aqui que você falou, essa questão das diversas Bíblias que nós temos no mercado. Eu tenho aqui a Bíblia da CNBB, na tradução do CNBB. É sempre palavra de Deus, mas às vezes você tem uma Bíblia em casa e vai ler lá o versículo e a tradução não está muito de acordo com aquilo que a gente lê aqui. Então, não se preocupe. Use a Bíblia que você tem na sua casa. Foi traduzida épocas, editores diferentes, né, pensadores que uma tradução, vamos dizer, uma linguagem um pouquinho diferente, que é todos no mesmo sentido. E, às vezes uma é mais compreensível do que a outra, a gente entender, né? A gente, eu li na Ave Maria, mas quando eu fui olhar na CNBB, ficou bem mais claro. Mas isso talvez depende da pessoa. Talvez a gente faça também. um programa uma vez, da Força da Palavra, falando sobre introdução à Bíblia e trazendo algumas traduções que nós temos aí no mercado, né? Então, mas eu vou dar uma lida aqui. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não a tinha sido ainda manifestada.
Pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis aqui, tu me chamastes? Compreendeu então Eli, que era o Senhor que o chamava, o menino que o chamava o menino, mas o tornou e deitou-se, dizendo-lhe: e se ouvisses que te chamar de novo, responde: fala, Senhor, vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondei o menino: vosso servo escuta. Dá uma pausa aí. A gente observa que o Senhor chamava Samuel. Se a gente observar um pouquinho, é sempre bom ler os versículos anteriores. A mãe de Samuel é Ana. Ela era estéril. Ela fez uma promessa para Deus: Senhor, se você me der um filho, esse filho vai ser teu. Você não precisa fazer essa promessa, porque o Lourenço, antes de ser seu, é de Deus. É de Deus. Né? Agora, outra coisa aí nesse sentido, não basta a gente só ler a nossa Bíblia. É muito importante que a gente escute alguém, que alguém nos ajude a compreender a palavra de Deus. Isso foi sempre na história. Que ler a Bíblia simplesmente na visão histórica vai perceber isso. Nós vamos encontrar realmente na Bíblia, né? Alguém vai ajudando aquela comunidade a entender aquilo que Deus está falando. Isso é muito importante para todos nós, né? E a gente precisa de alguém que nos ajude a ler. E nossa Igreja Católica, é importante ler a Bíblia com a igreja. Mas como é que eu vou ler a Bíblia com a igreja? Como é que a igreja está vivenciando essa realidade proposta para nós na Bíblia, ligada à vida, à nossa vida, né? Eu creio que nós estamos chegando ao fim dessa nossa apresentação hoje, do nosso programa que tem por título A Força da Palavra, e eu gostaria que você, em poucas palavras, dissesse o que você está pensando disso e como a gente pode realmente vivenciar isso. Que meu coração não está assim, falando muitas coisas, mas para não puxar muito assunto, primeiro meu coração já está feliz por esse projeto que brotou em nossos corações, né? Que houve hoje, botou no seu coração, Deus colocou, depois o Senhor pronunciou para nós, a gente acolheu e estamos pondo em prática. É o que aconteceu com Samuel. Deus estava falando com Samuel, isso eu vou depois, só para nós finalizar, antes de a bênção, eu vou ler o versículo 11, mas não agora, só para finalizar, é quando o Deus pegou e falou, o Senhor falou com Samuel e pronunciou uma bênção que ia acontecer no futuro, né? Que isso vai acontecer aqui também com a gente. A gente vamos pronunciar a palavra de Deus, a gente vamos anunciar a graça de Deus e vamos acolher esse fruto amanhã e depois. E esse fruto precisa, igual uma semente, né? Tem que ter alguém que tem que ir lá cavar a terra, depois jogar a semente, tampar a semente com a terra e jogar água. Só que uma só pessoa não pode fazer isso. Quando é a palavra de Deus, a gente não pode fazer só eu vim aqui, ficar de trás da câmera, vim aqui, ler o trem, falar comigo mesmo e ouvir. Aí que teve muita gente, botou o seu coração, convidou, chamamos o Luiz, agora estamos convidando. Donizete que está chegando. Donizete, convidando. Não cheguei hoje, mas
próximo programa temos certeza que está. E convidando as pessoas que estão nos ouvindo. E qual é a missão da pessoa que está nos ouvindo? Responder de fato à palavra de Deus com seu sim. E um sim que é traduzido em atos, né? Em ações. Né? Então eu convido você que está nos ouvindo nessa tarde, está se preparando, você pode mandar uma mensagem para nós nesse sentido. E o objetivo realmente também deste programa, A Força da Palavra, é tornar presente também as ações da igreja aqui no Veracruz, a Santíssimo Salvador. Ela tem também essa missão de experimentar mais profundo a palavra de Deus, como você disse, essa palavra que é lançada na terra, germinar e crescer e dar frutos. Pode ser que alguns de nós não vamos ver os frutos tão desejados, mas é sempre assim. Jesus passou por este mundo, morreu, ressuscitou, né? Aqueles primeiros discípulos tiveram algumas dificuldades, muitas alegrias, e nós estamos radiantes de alegria com esse início, né? Mas não se imaginava, lá de Belém, a gente hoje aqui em Goiás, pudesse estar falando dessas coisas bonitas que Jesus fez. E é dessa força então da palavra, né? Jesus que disse, ide pelo mundo e anunciai o reino de Deus. Que nessa tarde, nessa manhã, você tem as alegrias de acolher, viver e transmitir a palavra de Deus. Força da palavra. E já finalizando, Samuel 1, capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11a. O Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todos os que ouvirem ficariam retinindo os ouvidos. Esse é o que vai acontecer, né? Nós acreditamos, né? E também o que vai acontecer com o programa A Força da Palavra. O Senhor vai fazer tal coisa que muitas pessoas... Está falando aqui, o Senhor, Deus. Né? Às vezes é a força da palavra, quando chega aqui a gente tem que começar a quebrar essa igreja, quando é o tratamento, o Senhor é isso. Aí depois, quando vai falar com o Senhor, a gente tem que falar, Deus vai fazer tal coisa, um programa restaurado pela... Força da palavra. Deus vai fazer tal coisa com o programa Força da Palavra, que muitas pessoas vão ouvir, compartilhar e ser abençoado por ela. É aí que entra a questão da força da palavra. Quando a gente vai pronunciar, porque quando a pessoa vir aqui procurar esse vídeo, procurar esse conteúdo, eles vão ter um conteúdo rico, abençoado e preparado por Deus em primeiro lugar. Foi bom, estamos terminando, e você veio na sua mente a palavra restaurada, que é o seu programa, né? Talvez vamos fazer uma parceria, um dado momento, né? Sim. Restaurado pela fé, a força da palavra, né? E passo a passo com Jesus, juntar tudo isso para dizer, com um único objetivo, que o Senhor seja glorificado. E chegando no fim, gostaria que vocês compartilhassem, curtissem e comentassem, pode fazer suas perguntas, que vamos estar aqui. E até o próximo vídeo.